Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 61 de Emoções em Podcast e hoje o tema é DISC, uma ferramenta para transformar relações. E vou ter comigo como convidada a Dália Ramalho, que passo a apresentar. Olá, Dália, muito Olá, obrigada por teres aceito aqui o meu convite, estares aqui comigo hoje. Para quem não conhece a Dália, eu vou fazer uma breve apresentação, depois a apresentação completa vai ficar no Spotify, no YouTube, para vocês verem todas as características, certificações que ela tem, mas vou fazer aqui uma breve apresentação. Então a Dália é uma apaixonada pela felicidade, atuando como Happiness Trainer, Coach e analista comportamental DISC, que é exatamente essa a ferramenta que ela nos vem falar aqui hoje. Dedica-se a promover o desenvolvimento do potencial humano e das habilidades necessárias para uma vida mais feliz. É fundadora das marcas nacionais H2O, Holistic Happiness Organization e DISC Cards. O que é o DISC Cards? Para os mais curiosos, é um jogo inovador sobre aprendizagem comportamental que torna a aprendizagem dos diferentes perfis comportamentais DISC envolvente e divertida. Também me parece pertinente falar aqui sobre um projeto que ela lançou recentemente, é a oficina Ser Mais Feliz na Minha Escola, uma iniciativa que visa intervir e sensibilizar para a introdução do modelo da Unesco, Happy Schools, nas escolas. Esta iniciativa reflete o compromisso contínuo da Dália em criar ambientes mais felizes e saudáveis, inspirando alunos, professores e comunidades a abraçar a filosofia da felicidade. Pronto, é apenas uma breve apresentação para quem não a conhece. Depois, para terem a apresentação mais completa, podem depois ver tudo aí na descrição, no Spotify ou no YouTube. E, entretanto, começava por te perguntar, sem mais demoras, Dália, o que é o DISC e o que é um perfil comportamental? Então, o DISC, olha, antes de mais deixa-me dizer que o DISC foi a primeira ferramenta que me fez fazer a grande viragem, ou seja, que me abriu ali os horizontes e disse assim, espera lá, isto é o que faz falta no mundo empresarial, porque o DISC é uma ferramenta que é muito mais conhecida em termos de empresariais do que em termos das pessoas do dia-a-dia. Sim, até nas escolas, não é? Exato, ou seja, as pessoas conhecem mesmo pelo fórum empresarial e não tanto a nível individual, mas que é uma ferramenta que se aplica e é transversal a todo, até porque se trata do comportamento humano. Certo. Então, o que é isto do DISC? O DISC é não mais nem menos do que a nossa linguagem do comportamento. Todos nós temos os nossos comportamentos. O bom do DISC é que ele assenta no comportamento observável. Então, isto ajuda-nos a perceber o quê? A conhecer-nos melhor e ter a percepção como é que os outros nos veem. E o mesmo se aplica aos outros. Portanto, ou seja, como é algo que eu observo, eu costumo dar o exemplo do iceberg. Tu tens um iceberg e tens a pontinha do iceberg, tu vês a pontinha, né? Quando os barcos vão, tirando o Titanic, depois foi lá, né? Mas depois tens a parte de baixo. E, portanto, o DISC é exatamente aquilo, aquilo que nós conseguimos observar. Então, mais que o porquê é que fazemos o que fazemos, é como é que nós fazemos. Então, o DISC, no fundo, é como é que aquela pessoa, ou como é que eu ajo em determinada situação ou contexto. E, portanto, ele acaba-se por manifestar de acordo com através das nossas ações, reações, as emoções, na comunicação, nos vários contextos em que eu estabeleço contacto, não é? E, portanto, acho que é uma ferramenta muito importante para a nossa comunicação. Certo. Nós conseguimos retirar muito proveito dela para termos uma comunicação mais assertiva. Isto é o DISC. No fundo, é a linguagem do comportamento e é um como nós fazemos e não o porquê. Isto é muito importante clarificar. Outra coisa que eu quero deixar claro e que não se deixem enganar é o DISC não é um teste de personalidade, ok? O teste de personalidade tem muito mais, não é só a parte de cima do iceberg, tem muito mais. Portanto, nós quando fazemos o DISC, é uma ferramenta que nós usamos e que nos dá uma série de potencialidades, contudo, não, eu sou assim, nasci assim, e vou ser assim para a vida toda. Não, está errado. Não. Okay. Até porque o pai da teoria behaviorista, que acho que é o John Watson, não é? Ele diz que qualquer comportamento pode ser aprendido. E significa o quê? Que todos nós conseguimos desenvolver os nossos comportamentos. E, portanto, é bom nós
conseguimos perceber. Há outra coisa que eu acho que é muito importante e que eu gosto sempre de frisar. O senhor que criou a teoria, ok, não está cá em Portugal, né? Acho que vocês conseguem ver. Sim, mas dá para perceber. Põe assim direitinho, dá para ver. É o professor William Malcolm Marston, né? E foi através deste livro, As Emoções das Pessoas Normais, que ele desenvolveu esta teoria, que é o quê? As 4 tendências que orientam as pessoas e as motivações por trás delas para terem determinados comportamentos. E diz-me uma coisa, e para ti qual é que é a tua definição do que é um perfil comportamental? O que é para ti um perfil comportamental? É a combinação dos 4 dimensões. Ou seja, o DISC são 4 fatores invisíveis de comportamento e todos nós, para mim, e não é para mim só, o próprio professor Malcolm Marston dizia que todas as pessoas têm os 4 perfis em diferentes intensidades. Todos nós temos os 4. O que é que sucede? Em contextos também às vezes o que vem ao de cima é diferente de outros contextos, não é? E mediante a fase da nossa vida também pode haver alterações. Aqui o que é importante explicar? Claro que tu tens uma predominância, tu tens as 4, mas tens uma predominância. Por isso é que quando tu fazes um assessment ou quando fazes um diagnóstico, tu dizes que o que ele te vai mostrar é o quê? Quais é que são os teus fatores que tu passas a maior parte do tempo neles. Exato. Né? E aí é que te dá mais valia tu poderes perceber o que é que tu podes melhorar, o que é que tu podes ajustar. E o que é que sucede? E há outra coisa que é importante. Esta combinação, é importante as pessoas terem claro que não há perfis melhores que outros, porque normalmente as pessoas, mas eu gostava de ser mais dominante, eu gostava de ser, eu, por exemplo, digo, eu gostava de ser mais estável, não é? Só que aqui a questão, e isto é que é importante, as pessoas perceberem que todo perfil tem o seu potencial de sucesso em diferentes áreas e todos eles têm pontos a serem trabalhados. Isto faz parte da nossa evolução. Por exemplo, tu fazes hoje coisas boas e coisas a serem trabalhadas, por isso é que quanto melhor nós conhecermos quais é que são os nossos perfis e quais é que são as ponderações de cada um deles, melhor vai ser para nós, para conseguirmos lidar melhor com quem nós somos, não é? Já falaste em 4, gostava que tu falasses um bocadinho sobre esses 4 perfis comportamentais. Então, eu para te explicar os 4, ou eu para falar dos 4, o que é que eu tenho que dizer? O que é que eles medem? O que é que estes fatores medem? Então, o DISC vem da dominância, influência, estabilidade e conformidade, ok? E como a conformidade, como é um bocado chato de chamar conformidade, eu costumo dizer o consciencioso ou analítico, ok? E então, o que é que eles medem? A dominância é a forma como tu respondes aos problemas e desafios. Ou seja, cada vez que estás perante um problema ou um desafio, é o fator de dominância que te vai entrar em ação, ok? Quando tu estás a falar da influência, é a forma como tu lidas com o quê? Com os outros. Como é que tu interages? A tua capacidade de os influenciar ou não, ok? Já a estabilidade é a forma como tu respondes ao meio. E quando ao meio, o que é que isto quer dizer ao meio? A todo o meio. Uma das coisas que o estável tem grandes desafios é a mudança. Portanto, eu tenho um determinado meio, o meu meio, quando está estável e harmonioso, é tudo perfeito, maravilhoso. Agora, passamos o dia todo na nossa estabilidade, não. Os problemas e desafios vão aparecendo. E depois, tu tens o consciencioso, que eu vou chamar assim, o consciencioso, que é o quê? É a forma como nós respondemos às regras, aos procedimentos. E então, esta composição, por isso é que nós temos os 4, esta composição dá-me a minha combinação de perfil. Claro que o meu perfil é destacado pelos mais predominantes. Tu, quando tens um assessment, tu vais ter esse assessment, vai estar numas porcentagens e vai dizer assim, ok, a partir destas porcentagens é o teu perfil predominante. Portanto, tu, na parte do teu tempo, estás aqui. Então, vamos lá ver como é que tu funcionas. E, portanto, é isto. É o que eles respondem aos 4. Agora é assim, então falam lá um bocadinho de cada um deles. Eu falo que é o dominante. Sabes aquela... E eu quando vou trazer estas características, é muito importante as pessoas também terem consciência, porque não é só saber as características só assim por si. Tu tens determinados pontos e características, cada um destas dimensões, destes fatores, só que sucede o quê? Dependendo da intensidade que tu tens de cada uma destas dimensões, estas características acentuam-se mais ou menos. E isto, portanto, é bom para o lado bom, para o positivo, como para o negativo. Por exemplo,
O dominante é extremamente ativo, autoconfiante, tu passas por ele assim, uau, parece que, uau, aquela pessoa está com tudo, né? Pronto. É de autoconfiança sempre, não é? Pronto. Só que, lá está, se for muito elevado, e dependendo da situação, aquilo pode ser levado um bocadinho como arrogância à autoridade. Ou prepotência, autoritarismo. Exatamente. Ou seja, por isso é que é muito importante nós percebermos que, quando falamos destas características, falamos, sim, do ponto de equilíbrio, do ponto da maior intensidade, que depois, conforme as combinações que nós vamos tendo, vai havendo ajustes. E por isso é que não é por uma mera observação que as pessoas podem tirar relações. Não, eu costumo sempre dizer, há sempre que fazer um assessment, porque não é os achómetros, e por isso é que existem as pesquisas, e por isso é que existem as ferramentas para se validar. Então, como eu te estava a dizer, o dominante é autoconfiante, firme, direto, ele não tem problemas nenhuns de ousar, ele arrisca. E porquê que ele arrisca? Porque ele é bom a responder a problemas e desafios. Então, qual é o meu problema de arriscar se eu sou bom a resolver isso mesmo? Mas não tem medo de errar, não tem tanto medo de errar assim. Prefere arriscar e logo ver. É que é mesmo, olha, deixa lá e depois logo saber como é que eu me desenrasco. Pronto, porque eu lá me digo assim bem. E ele é bom nisto. E ele é mesmo bom nisto, porque ele tem boa capacidade de lidar com pressão, lá está. E depois ele é contrariedades, as adversidades, ele tem facilidade, não é? Tem. E o que é que sucede? E ele é extremamente competitivo. Só que as pessoas têm que perceber que às vezes esta competitividade não é má. Porque ele é competitivo até com ele próprio, entendes? Do género. Não, se eu conseguir fazer isto em 10 minutos, da próxima vez vou ter que conseguir fazer em 7. E que isto, depois, para ele é um próprio desgaste, que ele tem mesmo que se conhecer e perceber isto para saber o quanto de energia que ele despende e se realmente está a ser eficiente e produtivo ou não, ok? Certo. Lá estamos para as pontas melhorias. O influente. O influente é aquela pessoa muito fácil de detectar. Tu vais a um sítio e vês sempre alguém ali, teca, assim, o centro das atenções. É um influente, amor. Não tem. Não tem. Naquele momento o fator de influência está ao rubro nele. Pá, ele fala com o vizinho, ele fala com o porteiro, ele fala com toda a gente. Tu poderias dizer que é talvez o mais comunicativo dos 4 ou não? Sem dúvida. É o mais comunicativo. Ele fala de unha. E depois, lá está, ele fala tanto. E quando entra em stress, lá está, deixa de estar naquela parte do equilíbrio normal, o que é que acontece? Ele fala demasiado. Ele às vezes é inconveniente. Porque sabes que quando tu estás a ter uma reunião e tu tens um influente a falar, de repente assim, amigo, fala aí um bocadinho a matraca. As pessoas não estão a ouvir, não é? Não estão a ouvir, já estás a dizer as neiras, controla-te aí um bocadinho. Lá está, o tal ponto de melhoria, o tal equilíbrio, ok? Pronto. Então, e agora o estável. O estável. Que é o mais desafiante para mim. Mas são os doces de pessoas. Olha, são extremamente calmos, são extremamente compreensíveis, ou seja, eles ouvem, eles realmente são bons ouvintes. Eu costumo dizer, queres um bom amigo, arranja um estável, porque ele vai te ouvir. Tem paciência, não é? É uma pessoa que tem muita paciência. Muita paciência, uma paciência, tem empatia. E quando eu te falo nesta de ser compreensivo, não significa que ele concorde, mas ele ouve-te. Mas ele respeita, sim. E é extremamente leal, portanto, ou seja, ele, se é teu amigo mesmo. Se ele trabalha contigo numa empresa, ele vai estar ali contigo até ao final, ok? Se lhe mostrares confiança e segurança, que ele precisa muito de segurança e confiança, tens ali um trabalhador perpétuo, que é mesmo assim, ok? Qual é que é o problemazinho? Assim, todos têm, né? Mas qual é que é assim, o maior problema dele? É a mudança. Olha, mas agora não se pode fazer assim. Ué? Não, mas estava tão bemzinho assim. Então estava tudo equilibrado, tudo em harmonia. Por que é que tem que mudar? Não precisa mudar, está muito bom. Não. E depois outra coisa que também é muito... Como eu gosto de pessoas, o influente e o estável são muito focados nas pessoas, enquanto que o dominante e o analítico, ou o consciencioso, são muito focados nas tarefas, nos processos, ok? Então, o que é que acontece? O estável, como gosta muito de pessoas, ele detesta conflitos. Detesta. Então, o que é que acontece? Se tem que dizer alguma coisa que é importante ser dita, inclusivamente para a assertividade, não é? Pois, tem dificuldade em dizer, porque não quer ficar chateado com ninguém, não é?
Pior, então, mas eu agora vou criar uma discussão, credo. Não, não pode. Mas a questão é que isto muitas das vezes... Mas evita o conflito exatamente porque gosta do ambiente, se calhar com mais harmonia, não é? Mas nem sempre se cresce só em harmonia, também se cresce no conflito, não é? Aquela ideia do conflito ser só negativo é uma ideia totalmente errada, pode haver conflito de uma forma, numa visão construtiva, não é? E é mesmo? São duas visões diferentes e que a pessoa ouve e vai chegar se calhar a outras decisões, quando a gente às vezes ouve outras perspectivas diferentes das nossas, chegamos às vezes até mais longe do que só conhecermos a nossa perspectiva. Ana, vais mais longe e tu conheces muito bem isto, eu não sei como é que se chama o síndrome ou o efeito psicológico, por exemplo, não. Nós, quando ouvimos não, temos a tendência de nos associar que é uma negação a nós próprios, à nossa identidade, e o que é mentira, não é? Sim. Portanto, a gente já sabe disto, que entra aqui neste mundo já percebe que isto não é assim, não. O não, eu costumo dizer, o não é tão valente como o sim. Eu aos meus filhos digo assim. Mas a questão aqui já entramos em bloqueios emocionais, que estão ligados à dependência emocional, isso já é comigo. Isso tem a ver com a dependência emocional, a dificuldade de dizer que não, a dificuldade de não ser aceito pelo outro, tem a sensação que não é gostado pelo outro, então deixa de ser quem ele é. Pronto, tudo tem motivos para acontecer, não é? Os comportamentos é uma coisa, mas existem sempre causas para a pessoa ter aquele comportamento e que dão para ser trabalhadas. Mas mais que essas causas que são muito internas, ok? A nível emocional, psicológico, como o ABC, digamos assim. É aquela parte de baixo do iceberg, não é? A parte do baixo do iceberg, o que é que acontece? Muitas das vezes tu tens que fake it to make it, ou seja, finge até conseguir, pá, é para dizer não, custa, espera por dentro, paciência. Aqui não é não. Não é porquê? Porque, por exemplo, o Style tem muita dificuldade em dizer não. E tem dificuldade em dizer não porquê? Porque não quer magoar o outro. Não quer ser visto como alguém que cria resistência. Ora, sim. Mas será que evita o conflito? Isso acaba sempre por ser um conflito, não é? Pode haver ruptura, pode haver confusão, então temos que evitar a confusão, não é? E é isto que ele procura constantemente. O consciencioso. Meu Deus, consciencioso, tu também podes dizer que é detalhista, analítico, não é? É mesmo isso. Ou seja, é aquele que é extremamente organizadinho. Eu costumo dizer, é muito fácil. Tu vais ao escritório de uma pessoa, vais à casa de uma pessoa e começas a perceber se o perfil dela que se destaca tende a não ser o consciencioso. Porquê? Porque ela é extremamente organizada. Ela é sistemática. Ele faz as coisas das mesmas. Imagina, entra às 9, sai às 6. Não há cá, tipo, como mais tarde. Não. 9, 6, o meu trabalho é este, é para fazer isto, é isto que eu faço, chego a casa, tenho isto planeado para fazer pá, e não mexe cá, ok? Sim. E a casa, se calhar, também está organizada. Ou irrita-se, por acaso, vive com pessoas que são desorganizadas, não é? Porque a maneira natural da pessoa ser é organizada, não é? É assim que ela funciona bem, porque é assim que ela tem bom desempenho, entendes? Exato. E depois, o que é que sucede? Ao mesmo tempo, ele é extremamente exigente com a qualidade. O que é que isto quer dizer? Tu entregares um trabalho, e quando eu digo um trabalho, isto pode ser em qualquer tipo de contexto. Imagina em casa, tu fazes um bolo, tu pedis a um consciencioso para fazer um bolo só desarrasco para fazer, esquece. Não, querido. Não. O bolo tem que ter aquelas etapas, tem que ter assim, tiriri. As medidas todas. Não, tu, por exemplo, imagina, um relatório no escritório, mas desculpe, o standard da empresa é que o logotipo do lado direito, do lado esquerdo, isto não está bem configurado, isto não está bem formatado. Dá para fazer as coisas como deve ser? Você não dedicou atenção suficiente a isto. E se irrita, ele vai ver detalhes que não lembram ao menino Jesus. E parece que os olhinhos dele... mas isto é incrível. Eu vou-te explicar porque, primeiro, porque eu percebo do que eu te estou a dizer, pessoalmente. E segundo, porque já faço isto algumas vezes e todas as pessoas, há algum tempo, e todas as pessoas tendem a mesma coisa que é. Diz-me uma coisa, onde é que estão os perfeccionistas? No consciencioso. Pronto. Lá está. Ele vai mesmo... ele vai mesmo ali. Tipo, a primeira coisa que ele vai fazer é... Ele olha para alguma coisa... Ele pode detectar o erro, não é? Tá. E depois é assim, imagina que tu vais discutir com ele análise comportamental. Vai lá,
sem teres o livrinho das emoções de pessoas normais. Desculpa lá, mas onde é que você foi estudar isso? Exatamente. Tem que ver os dados concretos da estatística, quem fez, isso foi provado por quem, os estudos científicos. Sim. Certo, eu vou-te dizer uma coisa. Uma das plataformas que eu utilizo, pergunta lá. E porquê que utilizas uma das plataformas que tu utilizas? Pergunta lá. Então, mas porquê é que tu utilizas essa plataforma? Para fazeres então os assessments e para descobrires qual é que é os perfis comportamentais dos clientes que te procuram? Sabes porquê? Porque ela tem 96,1% de comprovar, ou seja, que a descrição do perfil comportamental corresponde à pessoa. Ora, 96,1% tem as mesmas medidas. Não é? Ora, tu vais perguntar... Não é para seguir as medidas ao consciencioso. Não vai. Exatamente. Ora, lá está. Aqui, o que é que eu te quero dizer com isto? Que realmente é importante para ele ter dados e bases. Se tu fores falar com ele, conversa, seja o que for, tens uma reunião e não tiveres estudado o que deves estudar para a reunião, ele gosta, mas ainda por cima ele é frio. Ou seja, a linguagem não verbal dele é tão isenta de qualquer tipo de movimento, ok? Sim. Que emoção, ele olha para... que não expressam muito as emoções, não é? Até podem estar a gostar. Já vamos falar lá, que eu disse assim, vou ter que falar das emoções, ela quer saber. Claro. Emoções em podcast, não é que é? Isto é emoções em podcast, as emoções estão sempre cá. Exatamente. Então, agora, destes 4 perfis, vou-te falar quais é que são as emoções que mais nós observamos, ok? Ok. Como é que nós conseguimos observar melhores emoções? É quando estamos tranquilos ou quando estamos sob stress? Podes observar nas duas ocasiões, não é? Se estiveres tranquila, rapidamente vês que a pessoa está tranquila, se a pessoa estiver muito chateada com alguma coisa, com comportamentos agressivos, se calhar há mais gente a reparar os comportamentos agressivos. Exato, ou seja, quando nós estamos sob pressão, a nossa carga emocional vem mais de cima. Até quais é que são as emoções sob pressão que se mais evidenciam nestes 4 perfis? Isto para te responder à pergunta, que é, dominante é a raiva e torna-se em agressividade, ok? Sim. Portanto, o dominante, como é tão objetivo, é tão firme, sabe o que quer e é tão fazedor das coisas, é tão, faz, está sempre no modo de fazer. E não tem muita paciência, não é? Para fazer, fazer com aquelas pessoas que são mais lentas ou que têm um ritmo mais lento do que eles, não é? Aquelas pessoas que são do detalhe, os dominantes não aguentam isso. Não é? Assim, especialmente... Segue, desenvolve. Exato. Olha o tempo, não. Começam a ferver, é uma coisa louca. Então, sim, começas logo ali a ver as órbitas. Até podem não dizer nada, se já estiverem a trabalhar nos perfis, não é? Mas começa a ferver cá por dentro. Não é? Isso. Mas já tivemos a autorregulação das emoções feitas, já se conseguem autorregular e conseguem não explodir, não é? É verdade. Por isso é que é importante tu conheceres onde é que tu estás para ires trabalhar e ires desenvolvendo. Exatamente. Que é outra coisa que é importante. Quando as pessoas falam, não sei o que é o meu perfil. É um perfil, sim, mas lembra-se que é como nós estamos. E que nós aprendemos o comportamento e que o vamos desenvolvendo. E à medida que vamos tendo determinada maturidade, nós vamos tendo mais capacidade de lidar com as situações. E uma delas é a autorregulação, como tu estás a dizer. Ou seja, se eu conseguir me autorregular e saber que determinadas situações me causam pressão e stress e que fazem ter pavio curto, o que é que eu faço? Evito, ok? Certo. Lá está, tem que ver a autoconsciência de como é que nós somos e depois aprender como é que eu consigo gerir isto. Eu sou assim, ok, mas racionalmente como é que eu consigo gerir para as emoções não me dominarem, que é o que eu costumo dizer. As emoções são espetaculares, a vida sem emoções não tem graça nenhuma, não é? Mas quando elas nos dominam, a gente pode perder qualidade de vida. E quanto melhor nós conseguimos fazer esta autorregulação, mesmo em termos do nosso perfil, melhor é para nós e para as nossas relações. Quer connosco, já estamos a falar dos benefícios, quer connosco, quer também com os outros, com quem a gente convive, não é? Pronto, mas já falaste daqui da emoção mais predominante, não é? Do dominante, que é a raiva, e do influente, qual é? O otimismo. Opa, pode estar o mundo a cair, Ana. Olha, não está a perceber.
Eu vou perder o cliente. Vai perder o cliente. Não te preocupes, espera lá que a gente vai resolver. Está sempre a ver o copo meio cheio. Sempre assim. Quer dizer, dá para usar também um bocadinho de realidade, espera lá. Mas lá está. É extremamente optimista. Se uma coisa que tipo, não é? Nem tudo é cor-de-rosa. Não vamos exagerar. Por isso é que eles são extremamente entusiastas, eles contagiam, e por isso é que é um fator que mede esta questão da resposta à interação e à influência, porque eles realmente têm capacidade de motivar as pessoas pelo próprio entusiasmo que eles têm. Só que às vezes contagiam. Eu acho que de todos, se calhar, são aqueles que com mais facilidade contagiam os outros com a sua maneira de estar, não é? Só que é assim, Ana, é o que eu costumo dizer, a vida não é feita só de de conversa, porque depois na realidade tu vais ter que fazer, e no final, quando tu passas da conversa para a ação, vai perceber se existe congruência ou não entre aquilo que tu dizes e tu não dizes. E aí que ele há coisas que sim é possível, há outras coisas que não é possível, não é? Boa. E o estável? Qual é que é a emoção do estável? Não mostra. Não mostra. Não mostra. O estável é aquele que tu podes ter um pote, ele ferve por dentro, tu não fica ali calmo, olhar para ti e tu não consegues. Aparentemente calmo, mas não está. Exato. Mas isto é um como, lembro? Isto é um como, ou seja, é aquilo que é mais difícil de tu perceberes o que é que está a sentir. Não mexe. Faz lembrar a minha filha. Minha filha, tipo, está petrificada, dá para dizer à mãe qual é o problema, que a gente resolve o problema. Estás a ver o dominante, não é? A gente resolve o problema. Dá para falar. O dominante quer logo resolver tudo, não é? O dominante quer resolver tudo, mesmo quando há pessoas, às vezes pode não lhe apetecer resolver. Exato. Então o estável é daqueles que fica ali. Não diz, não mexe, nada, zero, bola. Portanto, daqueles 4, contrariamente à que tu pensavas, não é o consciencioso, sim é o estável. Ele não mostra, ele está sob exploração, ele ferve e tem uma grande capacidade. Qual é o problema aqui? É que é assim, o dominante explode, mas aquilo passa rápido. Sim. O influente fala, mas depois, com o tempo, aquilo também passa. O estável, quando ele explodir, amor, ferrou. Saiam de perto, não é? Saiam de perto. Porquê? Porque ele engoliu tanto, que depois aí já, o dano... É quase como se... É aquela comparação da panela de pressão, não é? Acumula, entretanto explode. E depois o ideal seria ir falando, ir dizendo aos bocadinhos. Esvaziando, que é para não ir reprimindo. Exatamente. Tudo isto. Porque depois, o que é que acontece? Vês aquelas situações assim, mas como é que é possível? Nunca pensei que esta pessoa, como é que é? Despedem, não é? De um momento para o outro, despedem-se. Aquilo para eles está mais do que resolvido e já está mais do que a decisão tomada, não é? Mas para quem se calhar os ouve a primeira vez, tipo, despedes-te, mas como assim? Mas eu nunca te ouvi falar mal daquilo, não é? Exato, tal e qual! Não é? Devias ter feito um acesso para perceber que não fica ali com aquilo tudo embaixo. Até o tipo de trabalho que a pessoa escolhe, se calhar se soubesse quais é que são os seus, ou a combinação dos seus perfis, se calhar via que o seu perfil tem mais a ver com aquele tipo de trabalho do que com o outro. Aquela pessoa que é detalhista não vai poder estar num cargo que é só desafios e só coisas diferentes todo o dia, vai andar sempre infeliz, não é? Vai. O ideal dessa pessoa, do consciencioso, é ter aquele trabalho que é sempre igual, não é? Sempre fazer mais ou menos as mesmas coisas, não haver assim grande a rotina é do estável, embora o consciencioso é mais para a especialidade. Ok. Ou seja, o aprofundar de um tema, não é? O conhecimento, ou seja, se tu queres um trabalho bem feito, imagina que tu precisas de um trabalho bem feito em que dizes, olha, eu preciso dos estudos que deram origem a isto, Certo. Agarra no consciencioso e acredita, ele pode demorar o tempo que for, mas ele vai te dar um resultado em pé. Qual é que é a emoção que ele testa e que lhe salta? Que é o medo. O medo da crítica. Porquê?
porque ele dedica-se tanto a fazer as coisas como deve ser, e ele é tão exigente com a qualidade, inclusivamente para ele, que depois, quando chegas ao pé dele, sim, estou a dizer, ele é capaz de ser o especialista daquela temática, porque ele estuda muito para apresentar o melhor trabalho possível. Por outro lado, também é capaz de demorar muito mais tempo do que um dominante demoraria, não é? Porque ele chega mais a fundo e o dominante se calhar não apresenta as coisas tão a fundo, não é? Então, com a análise tão bem feita. É verdade, mas eu agora vou-te dizer uma coisa que não vamos ter tempo de falar aqui, que é o quê? A combinação. Imagina, Sim. tu teres uma combinação de perfil, por exemplo, um dominante e um consciencioso, em que um Sim. tem o tempo, que é uma das coisas mais importantes para ele, e quer Sim. atingir resultados, quer se despachar, Certo, quer fazer... Tem o prazo para cumprir, não é? E, não sei o que é. E depois tu tens o consciencioso que quer o quê? Tudo bem feito. Então, eu estou-te a dizer, e vou-vos dizer isto por experiência própria. Em termos de contexto profissional, eu sou dominante consciencioso. Ok? Então, o que é que acontece? Muitas das vezes... Há um conflito entre os dois. Às vezes põe-me a falar comigo assim, dá para te controlar? Então, Zelinho, vai, folga, pá. E então, Sim. mas isto ajuda, e isto é um dos grandes benefícios que tu tens em conheceres o teu perfil. Porquê? O teu perfil. Porque quando tu sabes as combinações, tu percebes e dizes assim, ok, eu neste momento eu estou a começar a ferver, porquê? Porque eu quero entregar aquilo até às 5 horas da tarde, qualquer das formas, isto não está feito, que a qualidade para mim é importante e que me motiva a fazer, e entretanto estou aqui... Sim. É? E então, o que é que a gente tem que fazer? Então, quanto melhor a gente souber estas combinações entre os vários perfis, melhor é para depois conseguirmos lidar com estas coisas todas. Sem dúvida, é a conclusão da história. Aqui a questão é importante tu conheceres os quatro fatores, as 4 dimensões, saberes as características dele, porquê? Porque tu passas a vida a interagir, nós somos seres sociais, ok? Então, aqui a lei, a regra de ouro, neste caso não é de ouro, a regra de platina do disse que é, trata os outros como eles gostam de ser tratados. Então, tu tens que perceber qual é o perfil dele e tentar ajustar a tua comunicação à dele. Para quê? Para ser perfeito para os dois. E nós temos um poder que é o poder da pergunta. Podemos ter uma percepção e depois irmos perguntando à pessoa. Então, mas tu preferes assim, tu preferes aquilo outro, e isto ajustando à medida que isto acontece. Isto é um trabalho contínuo, ok? Claro. É um trabalho contínuo. Ok, aquela frase que a gente às vezes ouvia, mesmo é mais nova, e é uma frase que já se ouve há muito tempo, que é, não faças aos outros aquilo que não gostas, façam a ti. Não é bem assim. Essa é a regra de ouro. Essa é a regra de ouro. Até pode não me incomodar e incomoda a outra pessoa, ou ao contrário, não é? Porque as pessoas são todas diferentes e aquilo que incomoda um não incomoda o outro. Porquê? Porque os perfis são todos diferentes. E por isso temos é que tratar como o outro gosta de ser tratado, que pode não ser igual à maneira como eu gosto de ser tratada. E que normalmente nós achamos que os outros gostam da maneira... mas para mim é normal. São diferentes, não é? Por isso temos que agir foi isso que tu agora disseste. Temos que agir com aquela pessoa mediante o perfil que ela tem. Como é que a gente consegue fazer isto? Fazendo perguntas, percebendo como é que a pessoa gosta. Lá está, não é? A única forma que a gente tem de conhecer melhor a outra pessoa é perguntando. Sem dúvida. Pronto, então é assim, já deste aqui alguns benefícios que eu acho que convenceram. Os benefícios do DISC em termos muito sintéticos é autoconhecimento e autoconsciência. Ponto. E outra coisa que é muito importante é a diminuição do pré-julgamento, seja próprio, seja para com o outro. Tu não passas a tua vida a questionar se a pessoa do lado é branca ou negra, se é amarela ou se é cor-de-rosa, se é alta ou se é baixa. Então, se isto foi uma teoria que foi desenvolvida por alguém que estudou e que detectou que existem estas tendências, que são formas de observação e que existem assessments que permitam-nos retirar informação, então nós devemos aproveitar isto e não discriminar. Eu, por exemplo, quando vejo uma pessoa já muito prolixa, que fala, pá, se calhar antigamente a primeira coisa que eu dizia assim, pá, cala-te um bocadinho. Agora já não, não é? Agora eu digo assim, pronto, lá está, a influência a falar. Olha, dá para esperar aí um bocadinho. Estás a entender? Nem sempre tu vais ser assertivo, nem sempre tu vais conseguir. Agora, tu para teres uma comunicação, tu para teres uma boa comunicação e teres uma boa relação com as outras pessoas, primeiro, tu precisas saber quais são as tuas necessidades, os teus desejos e conseguir manifestar. Se eu chegar ao pé de ti e dizer assim, Ana,
eu sou extremamente direta, eu vou logo ao ponto, tá? E não há preciso grandes rodeios. Tu já sabes como lidar comigo, ok? Certo. Se tu chegares ao pé de mim, por exemplo, eu tenho muitas clientes e pessoas com quem eu interajo que para mim são uma tendência de estabilidade. Todos aqueles que começam o mail a perguntar assim, então, Dália, como é que tu estás? Está tudo bem contigo? E depois, que mandam, imagina, já 10, 20, 30 mensagens e o padrão é o mesmo. Então, o que é que eu me apercebo? Eu sei que esta pessoa quer, quando eu lhe mando uma mensagem, que lhe diga, então, Ana, está tudo bem contigo? Entendes? Sim. Se tu me perguntares, isto é importante para mim? Não. Agora, que eu sei que é importante para ela é, se eu faço sempre isto, 80% das vezes eu tento fazer, mas há outras vezes se eu tiver muito... é isso. Lá vai e foi. Mas lá está, assim, toma. Mas não te julgas a ti própria por, ok, aí eu sou má pessoa, fui indelicada. Não, ok. Da próxima tenta fazer melhor, faz com mais tempo porque sabes que a pessoa gosta. Isto é um processo de crescimento. Pronto. Fantástico, muito obrigada. E como tu sabes, Emoções em Podcast pretende contribuir para aumentarmos saúde mental e bem-estar. E por isso eu gostava de saber, rapidamente, 2 ou 3 hábitos que tu tenhas na tua vida. Podem ser hábitos diários ou semanais que tu não prescindes em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. Partilha connosco. Então, vou-te dizer, dois que fazem parte, são 3 que fazem parte sempre do meu dia-a-dia. Já introduzi há algum tempo e que fazem parte até por causa da questão do bem-estar, através do campo de estudos da felicidade, como sabes, que eu desenvolvi. E então, o que é que acontece? A primeira é o to-be list. O to-be list é o to-do list que as pessoas têm da lista de pendências para a tua lista do teu ser. Ok? Portanto, eu criei as minhas sentenças, quer dizer, criei aquilo conforme estruturado, conforme manda o figurino, conforme manda a regra do professora, e todos os dias eu faço o meu processo de meditativo à volta da minha to-be list, ok? Todos os dias. Depois, outra coisa que eu faço todos os dias é o quê? As minhas ilhas de sanidade. E uso muito a respiração. O que é ilhas de sanidade? As ilhas de sanidade não é mais nem menos do que retirares um momento só para ti, nem que seja 3, 4 minutos, ok? Sim. E te recentrares. Boa. Basicamente. Mas fazes com uma respiração profunda, 3 respirações profundas, é o teu momento. Só que isto é um processo de autoconsciência. Ou seja, tu pode teres enraizado, tu tens que fazer muitas vezes. E então tu já sabes, quando tu precisas, tu automaticamente já começas a perceber, ok, preciso do meu momento de sanidade, ok? Sim. Então, ok. A terceira, que eu acho muito importante também para o bem-estar físico e psicológico, é fazer o quê? Ajustar o colorário físico ao colorário psicológico. O que é isto? A minha postura física como está a minha mente. Ou seja, nós tendencialmente, especialmente, por exemplo, eu trabalho ao computador, como sabes, e faço muitas coisas online, os meus clientes é praticamente tudo online, os meus programas são online, então o que é que sucede? Tendencialmente nós passamos assim. É verdade. Eu passo o mesmo. Se a minha postura está sempre assim, o que é que sucede? Eu estou a dar informações ao meu cérebro que a minha postura é uma postura de cansado, de falta de confiança. Então, eu tento, durante o dia, muitas vezes, eu pelo menos 1, 2 vezes por dia, eu lembro-me, pelo menos, isto já está tão automático e não é tantas como eu quero, ok? Eu faço a correção e disse, ok, aproveito a minha respiração, ok, o meu pensamento, como é que eu estou, bem, confiante, e faço o quê? A integração da mente e corpo. Certo. E isto são coisas tão pequenas, atenção, sim, são pequeninas, mas fazem muita diferença no bem-estar no final do dia. Fazem muita diferença. Boa. Uma mensagem final que tu nos queiras deixar? Deixo. Então é assim, da mesma forma como todos temos objetivos na vida, por exemplo, há quem queira ter uma casa melhor, há quem queira ter um carro melhor, há quem queira fazer uma viagem a um país, há quem queira... temos muitos objetivos e desejos. Pronto. Uns mais claros que outros, uns conseguem alcançar, outros não. Ok. Sim. Então, um desafio Desafio, gostaste? Desafio. Gostei. Então, desafio... Tem a ver contigo. Desafio.
Então, eu desafio a definirem um objetivo para o vosso ser. A melhor versão que aspiram a algum dia atingir. E definam essa versão como um objetivo e trabalhem para ela. Como trabalham para fazer uma poupança para as férias. Exato. Nós precisamos de pessoas boas. O mundo precisa de pessoas boas. E é isto que eu deixo. Adoro. E agora, Dália, muito rapidamente, um minutinho para falares aí de algum projeto que te apeteça, que está aí para sair brevemente, sei que está aí para sair um projeto brevemente, fala-nos aqui brevemente sobre esse projeto. Depois as pessoas vão ver o teu site e vão ver as tuas redes, vão de certeza encontrar mais informações, mas deixa-nos aqui só assim um bocadinho sobre o teu próximo projeto. Sim, o meu próximo projeto começa no mês que vem, no dia 19 de outubro, é a Happy Journey, os caminhos da felicidade, em que nós vamos trabalhar as 5 dimensões do bem-estar que contribuem para nós alcançarmos e levarmos o nosso nível de felicidade. Isto é com base numa abordagem, que é a abordagem do Olbing e o modelo Spire, tudo ele baseado em estudos científicos, contributos de várias disciplinas. E quando estamos a falar de várias disciplinas, estamos a falar de literatura, teologia, biologia, psicologia, filosofia, ou seja, agarrados aos melhores estudos e, com base nos 12 princípios desta abordagem, trabalhar os caminhos para nós elevarmos e fazermos a manutenção do nosso bem-estar. Isto são práticas. Vai ser uma parte teórica, uma parte prática, trabalhos de casa, e depois vão escolher aqueles que melhor se encaixam nas pessoas. Porquê? É aqui que vão aprender as ilhas da sanidade, é aqui que vão aprender, eventualmente, a to-be list, é aqui que vão aprender estas técnicas que são introduzidas ao longo do tempo e que vai nos ajudar a potenciar o nosso bem-estar. É este. E antes, e não fosse eu falar disso, pronto, também podem comprar. Vou para a câmara. Isso. Podem comprar o Discard, que está disponível no site, e começar por aqui, para descobrirem quais as características, as principais características daquelas que foram, daquele estudo todo dos 96%, não é? Boa. Pronto. As principais características de cada perfil. E pronto, comecem. Bom trabalho. Muito bem, muito obrigada, Dália, por estares aqui connosco hoje. Certeza que as pessoas que tiverem vontade vão explorar, depois eu deixo os links da Dália para toda a gente explorar aí os novos projetos e perceber melhor o jogo e tudo mais. E a todos os que ainda nos estão a ouvir, desejo-vos a continuação de uma boa semana e até o próximo episódio, de segunda-feira, às 20h30.